Bom, gente, vamos falar de tamponamento, que a gente gosta? Nada como um projeto muito bem tamponado, não é mesmo? Aqui tem uns exemplos legais. Vou colocar aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de tendência, tal, da decoração, perilipo render. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre tamponamento, e eu gosto sempre de mostrar algumas imagens no Pinterest mesmo, só para vocês terem uma noção. Basicamente, o que que é o tamponamento? O tamponamento ele é uma forma de acabamento que a gente dá para os móveis como um todo. É, Só que o tamponamento ele também é uma peça. Então, deixa eu pegar aqui minha caixinha. Uma caixinha de amostra aqui qualquer, só para mostrar. Às vezes a gente dá vários nomes para uma coisa que é igual, ou cada um chama de um jeito, e enfim. E eu percebo que esse é um dos principais motivos de confusão nesse quesito de tamponamento. Às vezes o pessoal tem dúvidas, e aí ele está falando de uma mesma coisa, só que com um nome diferente, a gente não consegue entender. Então, hoje em dia, né, que a gente não trabalha mais com. Até trabalha, né, mas um nível bem menor, mas praticamente não faz nada com madeira maciça, a gente trabalha com a famosa chapa de MDF. E qual que é o trabalho a ser feito? Tem uma chapa de MDF, que é aquele retângulo enorme, né? De 2,75 por 1,83 e tal, que é padrão. E o processo, né? Ele basicamente eu corto essas peças em pequenos quadrados, né? Em medidas retângulo, eu vou cortando ele na medida das peças, e aí depois a gente vai fazendo essa união das peças. Mas é o MDF que foi cortado quadradinho, né? E aí a gente redistribui ele. Então, às vezes o pessoal fala o pedaço, a prateleira, o tampo, o painel, o tamponamento, e quer dizer que é um pedaço de madeira, né? O que que acontece? Dentro do Promob, a gente tem o que a gente chama de módulos ou caixas, que é o quê? É essa peça já pronta, ela já está com as laterais posicionadas, com a prateleira, com o sarrafo, né? Ela já está com todas as peças prontas. Então a gente dá o nome para esse volume, vou colocar assim, de módulo ou caixa, né? É, alguns lugares chamam de caixote. É a mesma coisa, é um volume de peças que elas já estão prontas. Já tem a lateral, já tem porta, já tem o fundo. Agora, quando eu pego uma peça avulsa, né, um pedaço, vou usar esse termo bem, um pedaço avulso de MDF, um dos termos que a gente usa também é tamponamento. Então, tamponamento ele serve para dar acabamento nos móveis, mas ele também é um nome que a gente dá para uma peça avulsa. Então, vocês vão me ouvir falar a partir de agora bastante isso. Então, pega um tamponamento, aqui encaixa um tamponamento, porque o tamponamento é essa coisa bem coringa mesmo, que a gente usa para diversificar. A gente vai começar aqui falando sobre a ideia do tamponamento como acabamento para os nossos móveis. Por quê? Né? Por quê? Por quê, Sara? Por quê? Então imagina que a gente montou esse nosso caixote, esse nosso módulo, essa nossa caixa aqui debaixo da pia. Essa lateral, né? A gente tá vendo aqui uma lateral, que no caso do nosso Promob tá lindo aqui, ó, tá liso, não tem parafuso aparente, tá tudo assim plano, perfeito, encaixou certinho. Deu uma diferença aqui na peça do encaixe, né? Mas imagina, como é que eu vou prender essa lateral nessa travessa? Ou essa lateral na base aqui de baixo, ó, porque tem uma base aqui de baixo. Isso vai ser preso com parafuso, né? Então, aqui a gente coloca parafuso, né? Toda essa lateral aqui ela é parafusada e aí um parafuso atravessa essas peças, né, para poder prender aqui e fazer essa união. Sara, não dá para eu usar cola? Não dá para eu usar um Lzinho? Não dá para usar uma cavilha que não apareça? Para alguns cenários, sim. Mas no caso aqui que a gente precisa que essa caixa seja bem reforçada, bem presa, para não correr o risco de soltar, o parafuso ele vai servir para isso. Então, quando a gente vai colocar as caixas, essas coisas mais volumosas estruturais, a gente usa parafuso. E aí, para esconder esse parafuso, para esconder as emendas, né? Então,
Vamos usar aqui de exemplo, ó, que eu tenha... Aqui só tem uma caixa, né? Vou usar o arranjo de novo, que eu já mostrei para vocês. Aqui, ó. Mas vamos supor que a gente tenha 3 caixas aqui desse armário superior, né? Então, olhando de baixo para cima, a gente vai ter esse monte de emenda. Então, para esses cenários, a gente usa o tamponamento, para ele dar acabamento. É isso que a gente quer dizer. Vou voltar aqui para o meu... Cadê meu Pinterest? Então, quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, vou abrir essa cozinha aqui. A gente tem um armário com as portinhas brancas e aí o contorno, tá vendo? Ó? Todo esse acabamento amadeirado, que é o tamponamento. Então, aqui dá um destaque bem legal. As caixas são brancas, mas o tamponamento é amadeirado. Na parte de baixo, já até mudou. O próprio... é uma cor só, mas tem um tamponamento. Cadê uma outra? Cadê a provençal? Ah, aqui, ó. Legal. Aqui dá para ver bem, ó, essa diferença. Então, aqui a gente tem a caixa e todas essas madeiras fazendo contorno, que é o tamponamento, para dar esse destaque. E aqui nem tá tão juntinho, ó. Tá um pouquinho, talvez foi intencional, não sei. Ou mal feito mesmo. Então, aqui a gente tem esses detalhes do tamponamento fazendo o contorno da caixa. E aí, com isso, a gente não vê essas emendas, né? Esse detalhe. Um outro exemplo aqui bem legal, ó. Então, a gente tem um tamponamento aqui escondendo, né? Fazendo essa vez de acabamento. E aqui, junto com o tamponamento, a gente já tem até... Aí a gente vai chamar de nicho, né? Que tá junto com isso. O que que é nicho? E para alguns, às vezes, parece bobo, mas para outros isso é bem interessante. O nicho, ele é como se fosse um armário, porém, ele não tem portas, ele é aberto. Então, a gente chama de nicho qualquer estrutura ali que tenha o seu contorno, que vai servir para coisa decorativa, vai servir para você colocar coisas, armazenar mesmo, porém, ele não tem porta. Então, é um armário sem porta, basicamente isso. Então, então eu posso usar o tamponamento para fazer nicho, Sara? Pode, inclusive ele consegue dar um destaque bem legal, porque aí a gente faz uma junção de peças para estar compondo. Ah, por que que eu não posso pegar um armário e tirar as portas? Você até pode, mas dependendo como que é a sua construção, vai ficar bastante parafuso aparente, e também tem uma questão de otimização. Porque o que que acontece? Tá vendo que a maioria dos projetos aqui, ó, são coloridinhos, azul, amadeirado, né? Ó, que maravilha. A maioria das vezes, 90% do tempo, você vai ter projetos onde a parte interna ela é branca, às vezes numa espessura menor de MDF, por exemplo, 15 milímetros, e a parte externa, que a gente vai chamar de portas e tamponamentos, de 18 milímetros, com uma cor um pouco mais bacana, mais sofisticada. E por isso que às vezes a gente não fala assim, pega só uma caixa e tira as portas, porque normalmente as suas caixas, os seus módulos, eles vão estar com essa espessura de 15 milímetros. Então é uma questão de otimização de custo, de material, por isso que a gente constrói o tamponamento. Mas também tem essa opção, porque é uma forma de você economizar, porque aí o pessoal fala, eu não posso usar a lateral na cor que eu quero para não ter tamponamento. E aí a pessoa, sei lá, que ela faz, ela se vira para esconder os parafusos, usa tapa-furo e tal. Eu tenho arquiteto que eu atendo que prefere isso, que prefere que eu não use tamponamento, que eu use a lateral. Eu falo, mas isso encarece, porque aí eu preciso de muito mais material colorido, né? E o branco eu consigo otimizar custo. Então, o tamponamento ele também serve para isso. Ou seja, ele dá acabamento, ele otimiza custo, porque aí só a peça que eu coloco por cima que vai ter a cor que o meu cliente escolher, né? O acabamento que eu escolher, e todo o restante a gente deixa branco. Então, a gente otimiza dessa forma. É mais prático e mais rápido para a gente projetar, para a produção executar, né? Enfim, a gente melhora bastante. Então, eu estou mostrando aqui visualmente só esses exemplos, só para vocês terem uma noção do efeito e do impacto que isso gera. Olha essa imagem aqui, bem bacana. Então, a gente consegue, quando a gente vê essas linhas, tá vendo? É como se fosse uma madeirinha ali colocada, o tal do tamponamento sendo usado, né?
Sara, tudo tem que ter tamponamento? Aí eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, nesse projeto em específico, embaixo, né, quando ele tá o armário afastado do piso, é óbvio, né? A gente já falou sobre isso, mas embaixo aqui, ó, ele não tem uma reguinha de tamponamento. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui que tenha. E a maioria não tem, tá? Mas tem gente que coloca, porque dá mais efeito, fica uma ideia de caixa contornada. Quando a gente precisa de uma coisa, nunca aparece, né? É por isso que eu não te amo, Pinterest. Você só me sacaneia. Deixa eu ver aqui se eu acho. Esse aqui tem mais ou menos. É, bem mais ou menos. É, tem sim, ó. Então aqui embaixo, por exemplo, ó, ele colocou. Por conta desse efeito provençal, né? Parece até que tem uma reguinha aqui embaixo, ó. Mas ele dá esse efeito de contorno, né? Tudo é otimização. Então, por exemplo, aqui no nosso projeto, ó. Se eu colocar um tamponamento aqui embaixo, vai ficar mais bonito? Vai. Mas, eu preciso economizar, preciso tirar madeira. É uma peça que facilmente você pode tirar. Então, ele tanto serve para você otimizar, né, deixar ele mais bonito, mais encorpado, quanto também você reduzir custos e não colocar. Vou aproveitar aqui que eu criei esses 3 armários e eu também tenho essa caixa de baixo aqui. Deixa eu voltar. E aí, agora, de fato, a gente vai falar sobre como inserir tamponamento. Duas formas que a gente tem na verdade, tem algumas. Primeiro, o automático. Então, dá pra gente tamponar os armários de forma automática. Eu ensinava isso depois, e aí as pessoas me xingavam. Comecei a ensinar isso agora. Lembra do botãozinho Ctrl que eu ensinei para vocês, que a gente consegue fazer uma seleção? A gente seleciona vários módulos. Então, cliquei nesse armário, com o botãozinho Ctrl pressionado, cliquei no meu gaveteiro, cliquei no meu porta-temperos e cliquei aqui no meu forno. Aí a gente até falou, né, que se eu uso a letra O 2 vezes, né, eu consigo ver o que eu selecionei. Com a minha seleção aqui, que pode estar agrupada ou não, enfim, e eu clico com o botão direito, eu tenho um botão aqui, ó, editar tamponamentos. O que esse botãozinho aqui significa, essa janela? Olha que interessante aqui, que bonito o meu negocinho aqui. Eu tenho aqui toda a minha marcenaria de baixo, ó. Eu tenho aqui o primeiro quadradão é meu forno, esse mais slim é meu porta-temperos, esse aqui do meio é meu gaveteiro, e aqui eu tenho o meu armáriozinho debaixo da pia. Que serve essa janelinha aqui, ó? Mesma coisa, tá? Eu consigo interagir com ela. Janelinha de apoio, eu consigo dar zoom, usar a mãozinha, tranquilo. Nessa janelinha de cima, eu tô vendo de frente. E nessa janelinha, eu tô vendo de cima. Então, a gente tem aqui, ó, planta baixa e vista frontal. Na maioria das vezes, a gente usa essa daqui, ó, de cima. Aqui, isso aqui é o que vai mudar um pouquinho de Promob para Promob, tá? Então, dependendo do Promob de fábrica que vocês estão usando, as opções vão mudar um pouquinho diferente. Mas, basicamente, ó, qual que é a diferença de inferior e superior, Sara? Nenhuma. É nada, não é uma encheção de saco, mas tem aqui. Aqui a gente tem duas coisas importantes, ó. A espessura do meu tamponamento e a profundidade dele. Por que isso é importante, Sara? Às vezes isso aqui vai estar zerado no de vocês, às vezes vai estar com 1. No caso meu aqui, ele tá até com 570, que tá certo, porque o armário tem 55. Por quê? O tamponamento ele é sempre isso, a medida da caixa, né, mais a espessura da porta. No caso aqui, a minha caixa tem 55, tá até aqui, ó, que eu cliquei nela, ó, 55. E mais os 20 milímetros que é para cobrir a porta, né? Então, ela tá selecionadinha aqui. Então, o tamponamento, ele é sempre, para quando ele é para cobrir caixa, ele é sempre isso. A medida da caixa mais a porta. No caso, Sara, mas a porta é 18 milímetros. Aí a gente arredonda, não tem problema. Tem gente, inclusive, que prefere ser até mais. Faz a medida da caixa mais 22, mais 25, porque às vezes a dobradiça não dá muita regulagem e para ter certeza que a porta vai ficar para dentro. Então, é um recurso que, às vezes, dependendo do que eu faço aqui, eu também coloco 25, 22 milímetros. Então, vamos supor, se a caixa tivesse 55, se eu quisesse fazer isso, né?
A minha caixa tem 550 mais 22 milímetros para cobrir a porta. 572. Então, é um recurso que vocês podem estar usando também. Espessura. Aí, de novo, que vocês normalmente, pedidos de médio, padrão, tal, a gente usa MDF de 18 milímetros. Fica mais bonitinho, né? Dá uma espessura legal. Não fica nem muito fino, né? E nem muito grosso. Tem gente que faz de 25. Eu acho exagerado. Vou fazer uma sala, vou fazer uma estante. Aí cabe você fazer um tamponamento mais grosso, né? Que a gente, inclusive, às vezes chama de engrossado. Vou falar um pouquinho sobre eles também. Aí, como um tampo, enfim. Tem cenários que cabe, tem cenários que faz super sentido você fazer uma coisa mais robusta, vamos dizer, né? Então, que fica uma coisa bem bacana. Então, no geral, quando a gente fala assim de cozinha, dormitório, né, um tamponamento de dormitório padrão, banheiro, a gente costuma usar o de 18. Mais cenários que eu quero dar um destaque, foi por isso que eu até mostrei para vocês. Eu fiz aqui um tampo de 25, mas é porque eu queria que ele se destacasse e parecesse um tampo, para não ficar tão fininho. Então, em cenários que eu quero destacar, aí a gente usa um tamponamento mais grosso. Cenários que é um pouco mais padrão, a gente usa ali o de 18. Ah, mas eu quero fazer o de 15. Não tem, gente, não tem problema. Tamponamento é muito da estética e é muito o que vocês vão estar alinhando com o cliente. Eu tenho uma. Eu tô com um projeto que uma arquiteta fez. A cliente da. Eu tô fazendo a marcenaria para arquiteta, né? A cliente da arquiteta, ela não gosta de nada fininho, porque ela acha que não tem resistência. Sei lá. E aí a gente tá fazendo todos os tamponamentos, sem exceção, com uma espessura de 36 milímetros. Todos. Então, da casa inteira, da cozinha, mas é porque ela acha que fininho, a, a, a prateleira dentro dos armários é de 25 milímetros. Então, assim, acontece de tudo. É errado? Eu acho que é mais peso, é besteira. Mas, eu quero fazer só de 15 porque eu otimizo o custo, para mim sai mais barato. Não tem problema, entendeu? É só que vocês começam a ver esses comparativos, que nem eu falei, o de 15 é um fininho meio estranho, mas quando você faz de 9 é tão diferente que dá um destaque super wow. Então é você conseguir também balancear, porque se faz tudo muito grosseirão, né? Aquele tamponamento bem grosso, em tudo fica um pouco estranho. Mas o que é importante aqui é vocês lembrarem que esse tamponamento para dar. Opa, isso vai dar um telefonema. Esse tamponamento para dar a volta nos armários, enfim, ele é para fim estético, não é estrutural, tá? Ah, é que eu vou fazer mais grosso que aí vai dar mais resistência. Não, talvez faça até mais peso, né? Coisa que não tem necessidade. Então, é mais este ponto. Aí vamos lá, definir a espessura. Trabalhei a espessura aqui, né? Mas aqui eu tinha deixado até com 572. A profundidade, ou seja, o quanto que esse tamponamento vai avançar ou, né, cobrir o meu armário. Tá vendo aqui que quando eu passo o mouse, ele cria um contornozinho verde, ó? São as minhas peças. E aqui isso aqui é uma coisa bem importante, tá? Bem importante mesmo. Por quê? Ele entende a lógica de cobrir. Vou mostrar aqui, aí depois vocês fazem, tá? Se eu coloco, por exemplo, aqui embaixo, ó, vou começar colocando um tamponamento aqui embaixo, que a gente falou que é opcional por questão de custo, né? Mas vou colocar. Dei um clique, só um clique padrão. Quando eu for colocar aqui do lado, ó que interessante, ó. Ele tá cobrindo esse meu tamponamentozinho. Ó que legal. Então ele já faz esse efeito de cobrir. Se eu fizesse ao contrário, ó, começasse pela lateral, quando eu colocasse o de baixo, ó, é o de baixo que está avançando para cobrir ele. E isso é muito importante porque você tem que escolher um lado que você vai começar. Por exemplo, ó, vou começar por baixo e aí eu coloco os lados. Porque aí os dois lados eu tenho meu tamponamento descendo e cobrindo a minha parte de baixo. Porque senão, o que acontece às vezes? O pessoal faz assim, ó. Vai fazendo um giro, né? E aí, vou dar um ok aqui só para vocês verem. A gente tem de um lado o tamponamento morrendo para baixo e do outro o tamponamento cobrindo. Então fica cada lado de um jeito.
Ou seja, é bem importante a gente ver um lado, escolher um lado para, enfim, pensar no resultado. Sara, o que que eu priorizo? Que é uma coisa importante, né? Eu sempre prefiro que a gente tenha as laterais passando. Então, no caso aqui, ó, seria para baixo, lado, lado. Por quê? Esteticamente não vai aparecer emenda, fica uma coisa um pouquinho mais discreta, né? A não ser que seja de topo, né? Tô olhando por cima. Se é um nicho, por exemplo, ou algo que precisa ser parafusado, a lateral ela vai dar mais resistência do que você prender de baixo para cima, né? Porque pensa, prender de baixo para cima. Parafuso aqui, né? Com o tempo pode soltar a gravidade. E esteticamente, quando a gente seleciona dessa forma aqui, a gente tem essa dinâmica aqui da lateral tá cobrindo. Sara, eu acho mais bonito. Mas tudo isso é uma questão de escolha de vocês, tá?